Fala galerinha, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que normalmente costumo fazer. Geralmente, dou uma produzida, deixo a casa silenciosa, mando as crianças pra rua, alguma coisa assim pra gravar conteúdo. Mas hoje eu quero fazer um negócio mais real life, entendeu? Mais vida real. E eu quero falar exatamente com você que pensa em desistir do trade, que tá vivendo aí, tentando operar e tá vendo que não tá dando muito certo, que não tá caminhando e já tá começando a duvidar. Esses dias agora, pós-carnaval, na quinta e na sexta eu não abri sala. Eu tô operando sozinho aqui. E aí eu tive um tempo para refletir sobre algumas coisas que eu tenho vivido, que eu acho que é o sonho de muita gente, mas eu não tô aqui para falar sobre a minha vida, eu não tô aqui para ficar me gabando e nada disso. Tô aqui só para te mostrar que desistir do trade vai ser muito pior do que tentar continuar agora, né? Eu fiz questão, as crianças estão aqui por volta gritando, estão tomando banho de piscina aqui atrás, tem um aqui, tem outro gritando aqui. Pera, deixa eu aumentar que tá um calor danado. Eu não me produzi, tô com a roupa do jiu-jitsu, que eu acabei de chegar do jiu-jitsu, sentei aqui para ver se tinha alguma coisa no mercado. Enquanto nada tá acontecendo, eu quero conversar com você. Agora em 2026 vai completar 7 anos que eu tô no mercado financeiro. Quando eu comecei a estudar, meu primeiro filho era nenenzico ainda, não tinha nem um ano. E quando eu comecei de fato a operar, ele já tinha um aninho e pouquinho ali. E eu já pensei em desistir uma única vez, né, que passou pela minha cabeça e realmente eu vou desistir disso daqui. E eu não sei como é que você chegou até o mercado, mas eu cheguei aqui completamente destruído. Eu tava com a minha vida financeira de ponta cabeça, eu não tava devendo muito, porque eu não tinha o que dever. Banco não me emprestava dinheiro nem nada, eu tinha minha dívida lá, nome no Serasa, SPC, eu acho que a grande maioria dos brasileiros tem, eu tinha também. Eu tinha perdido um carro pro banco, porque eu não consegui pagar, eu trabalhava de Uber. Eu trabalhei durante 3 anos e meio de Uber e eu passei muita coisa, porque eu era Uber aqui no Rio de Janeiro. E é normal Rio de Janeiro já ser perigoso por si só. E trabalhar de Uber aqui não era fácil. Subia muita comunidade, enfim. Desenvolvi crise de ansiedade por conta de assalto que eu já sofri e várias outras coisas. E eu cheguei no mercado muito ruim, cara. Sem muita perspectiva de muita coisa e pensando que, vou tentar mais uma coisa aqui. Já tinha tentado várias outras, mas eu sempre fui muito inconformado. Só que uma coisa que eu queria demais era poder achar algo que não dependesse de ninguém além de mim. Porque eu sabia que, pelo menos, correr atrás, tentar e me esforçar, eu ia. Como eu já fiz em praticamente tudo que eu tentei. Aí eu me peguei refletindo esses dias operando sozinho aqui, que, cara, a minha vida hoje é muito melhor do que eu imaginei que seria. Eu não sou muito cara de ficar viajando, de ficar ostentando. Eu sou mais um cara caseiro. Você pode ver que a maioria dos meus vídeos eu tô aqui dentro de casa, tô aqui no meu escritório, é onde eu gosto de ficar, é o que eu gosto de fazer. E a verdade é que eu sonhei com isso, porque quando eu trabalhava de Uber e eu tinha meu filho mais velho, né, só ele que eu tinha, eu não tinha muita oportunidade de ficar com ele. Eu saía de casa várias vezes, ele estava dormindo, eu chegava, ele também já estava dormindo. E aquilo me matava, porque eu sempre fui muito caseiro, sempre fui muito família, sempre gostei muito de estar com todo mundo. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu sempre que eu vou fazer qualquer coisa, ou eu levo minha esposa, ou eu levo meu filho. Eu não gosto de ficar sozinho. E essa semana aqui no escritório operando, sem sala, mais quieto, toda hora meu filho entrava aqui, trocava uma ideia comigo, eu mostrava um negócio, eu brincava com ele, saía, voltava. E eu parei pra pensar, e se eu tivesse desistido disso aqui? Será que eu ia estar vivendo isso hoje? Sei lá, às vezes você é o tipo de pessoa que quer viajar, rodar o mundo. E tá ótimo, eu acho que vai chegar o tempo que eu vou fazer isso também. Mas eu quero que você reflita o seguinte, há 7 anos atrás eu tava todo ferrado. E se eu parar pra pensar, tudo foi muito rápido. As coisas pra mim começaram a acontecer no mercado em 2022, eu comecei a estudar em 2019. Isso foi muito rápido. De 2022 pra cá, vamos fazer 4 anos agora. E, cara, 4 anos, se você analisar bem, o empresário que está começando agora uma empresa, ele tem uma expectativa de que talvez em 5 anos ele comece a recuperar aquilo que ele investiu. E no trade, a gente tem a mania de querer tudo muito rápido. Por mais que seja rápido, eu acredito que 4 anos são muito rápido para uma vida inteira. A gente tem a mania de querer tudo logo para ontem, né? Que é chegar aqui e achar que 1 ano já vai estar fazendo dinheiro. Só que, infelizmente, não é assim. Quando a maioria dos traders dizem para você que levou de 3, 4 anos para começar a ter um resultado aqui, ninguém está falando sobre técnica. As pessoas não estão falando sobre aprender uma técnica e, de fato, aplicar e ter resultado. Porque eu queria muito que o mercado fosse só técnica. Mas o que eu percebi ao longo desses 7 anos operando, e não só operando, mas também mentorando alunos, é que a técnica, ela é um pilar fundamental. Talvez o mais fundamental de todos seja a técnica. Mas
o que vai fazer você ser consistente, que é o sonho de todo mundo, não é só dominar a técnica. Por quê? Uma coisa é quando tá tudo certo, quando tá tudo bem, e aí você tem aquela técnica e você consegue executar bem. Mas e o dia que você não dorme bem? E o dia que você brigou com a esposa ou brigou com o filho, sei lá, que teve algum problema? Se algum dia você tiver com a finança um pouco mais abalada, mais descontrolada, uma conta grande, um imprevisto que aconteceu que você não sabe como vai arrumar aquele dinheiro ainda, como é que você vai executar essa técnica? É aí onde mora o ponto-chave. Por quê? Esse tempo que você vai passar de maturação para amadurecer no mercado não é só um tempo de aperfeiçoamento de técnica, mas de aperfeiçoamento como operador, de ganhar experiência. Porque você precisa experimentar os ciclos do mercado, sim, e aí a técnica é onde vai mandar para você se adaptar quando está mais volátil, quando está menos, quando está em tendência, quando está lateral, enfim, em qualquer mercado do mundo, tá? Índice, dólar, forex, mercado internacional, cripto, qualquer coisa, você vai ter que se adaptar, ok. Mas essa adaptação, ela não é somente técnica. Não é uma adaptação só de você saber o que vai fazer, onde vai comprar, onde vai vender, mas tem a adaptação que quase ninguém fala e quase ninguém mostra, que é, por mais que eu saiba a minha técnica, quando eu estiver muito cansado, como que eu vou executar? Quando eu estiver muito eufórico, como que eu vou executar? Quando eu estiver muito confiante, será que eu vou aumentar muito a mão? E às vezes vou tomar uma ré ali que vai me desestabilizar? O que eu percebo na maioria dos alunos que passam aqui por mim é que às vezes eles fecham um mês bem, 2, 3 meses super tranquilos. E aí entra numa confiança muito grande e acaba depois torrando aquele dinheiro todo que fez, porque chegou no salto alto, aumentou muito a mão e quando começou a tomar loss, o negócio esquentou. Eu tô jogando várias ideias aqui, porque eu não quero um videozão editado, boladão, pra fazer você ficar preso aqui. Eu quero como se a gente estivesse trocando uma ideia. E tudo isso passa muito pela minha cabeça, imagino que sejam os principais pontos que possam querer fazer você desistir. Tem 3 estágios principais na vida do trader, que no terceiro eu acho que é onde a maioria para. Primeiro é aquele que ele só perde. Ele perde, mas ele ainda tem aquela esperança, porque normalmente está no começo, ele fala, não, isso aqui vai dar certo. E aí ele até passa por esse estágio, a maioria passa por esse estágio, e chega no segundo estágio, onde ele começa a aprender uma técnica, ele ganha durante um curto período de tempo, mas depois ele começa a trazer velhos hábitos daquele que só perdia. Começa a operar fora do operacional, começa a extrapolar o gerenciamento de risco. Enfim, você começa a fazer várias outras coisas que fazia antes de executar ali o seu trade system direitinho. E isso é normal, isso acontece e essa segunda fase já começa a eliminar muito mais gente. Agora vem a terceira fase que, se eu não me engano, para mim pelo menos, foi a mais difícil de passar. É aquela onde você domina o operacional, você tá super tranquilo, super confiante, você vai bem, mas mesmo assim o mercado às vezes muda um ciclo e aquilo que você fazia que estava dando muito certo começa a não dar muito mais certo. Então começa a ficar mais complicado, você começa a tomar mais stops e sem sombra de dúvidas essa é a parte mais frustrante na caminhada que você tem como operador de mercado. Porque agora você já sabe, agora você já entende, agora você sabe onde entrar, onde não entrar. Pera aí que acho que tá dando um trade aqui, deixa eu ver. Vou esperar mais um bocadinho, não tá do jeito que eu quero ainda não. Você já tem aquela técnica completamente dominada, o seu emocional tá até bom, você não tá fazendo cagada, mas parece que o mercado não obedece mais à sua leitura. Aquilo que você tava querendo não obedece. E sabe o que acontece? Começa a ser mais frustrante. Aí é o ponto onde a maioria começa a ir embora. Dos que já começaram a caminhada, já conseguiram ter alguns resultados, mas começa a ir embora. Por quê? Porque agora a dúvida é mais real, a dúvida é mais latente. Você começa a pensar, cara, eu sei fazer, eu tô executando a técnica, mas não tá dando certo. Eu falo isso com propriedade porque agora, mês de fevereiro, o meu operacional teve muita dificuldade no mercado. Ou melhor, acho que nem muito operacional, mas eu tive. Eu gosto de trabalhar com stops mais curtos no índice dólar. E tá sendo muito difícil trabalhar com stop curto, porque o mercado tá com uma volatilidade muito grande, tá numa variação muito gigantesca. A gente tá aqui agora, nesse momento, o índice está em 190 mil pontos. 1% de 190 mil pontos são 1.900 pontos. Há pouco tempo atrás, 1% era 900 pontos só, ou seja, no mercado variar 1% no dia era muito difícil. Hoje não. Isso significa que eu tô tendo um pouco mais de dificuldade de ajustar o meu stop. Ou seja, os 150 pontos normal de índice e 5 pontos de dólar tá até tranquilo, né? Mas mais o índice. Os 150 pontos normal que eu utilizava no índice,
hoje já estão muito mais difíceis de pegar. Então eu tô tendo que fazer uma entrada mais agressiva, uma entrada nível 3, não esperar o rompimento de um gatilho, pegar mais na região. E isso tá sendo um pouco desafiador para mim, porque eu estou, mais uma vez, igual eu falei com vocês, me reajustando, me adequando ao ciclo de mercado novo que entrou. Mas em hipótese alguma, isso vai trazer para mim a vontade de desistir. Ou então falar, pô, será que funciona mesmo? Vou mudar todo o meu plano, vou mudar todo o meu operacional para que eu possa me readequar. Óbvio que não. Eu não quero mudar meu operacional porque esse é o jeito mais confortável que eu achei para operar e, de fato, é o jeito que mais me traz segurança e que me trouxe até aqui, me trouxe resultado. Eu não tenho por que mudar. Eu sei que tem gente que gosta que do nada, de um mês para o outro, muda completamente o operacional, muda a forma de enxergar o mercado. Eu não vejo problema nisso. O problema está em quando isso acontece muito frequentemente. E eu opero dessa forma há muito tempo. E eu sou um cara um pouco mais pezinho no chão, sabe qual é? Tem gente que é mais arriscado, mais ousado. Não, é isso, vai. Opera com muitos contratos, não tem muito a perder, ou quando tem, é tranquilo se der algum problema. Eu sou um pouco mais, pouco não, muito. Eu sou muito mais conservador, tá entendendo? Eu penso muito na minha família, penso muito nos meus filhos, no que eu construí para eles hoje, e eu tenho um leve cagaço de botar tudo a perder. Esse vídeo, na verdade, eu queria te ensinar alguma coisa, mas eu acho que eu tô mais dando um desabafo aqui. Porque o trade, ele não é engessado. E nada no trade pode ser tomado como regra. O que funciona para mim, também vai ter que funcionar para todo mundo. Ou o que eu faço é a forma correta. Isso não existe. Eu sempre falo para todo aluno meu que vem fazer mentoria comigo o seguinte: eu vou te dar um mapa com um caminho e vou te dar um carro. O que isso quer dizer? O caminho é literalmente a leitura que a gente faz, a forma com que a gente analisa as melhores regiões, o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de saída. Isso é o mapa, isso é o caminho. Todo mundo percorre esse mesmo caminho. O carro é o meu operacional, é o Trade System Starter, é onde eu entrego o trade de abertura, trade de retorno às médias, falha e quebra, trade de continuação, enfim. Isso é o carro. Mas você que dirige e divide o carro com mais alguém, você vai me entender muito bem agora. A forma com que você opera é o ajuste do banco. Por exemplo, o meu carro aqui, dirijo eu e a minha esposa. Graças a Deus, a minha esposa não precisa trocar a posição do banco, que a gente tem a mesma altura, dirige da mesma forma, tá ok. Agora, por exemplo, se um amigo meu pega o carro, ele vai trocar, vai mexer no banco ali e eu vou ter que reajustar o banco na hora que eu for dirigir. Aí é onde mora o segredo. Você pode aprender o operacional, uma boa leitura, você analisar bem o mercado, mas você precisa fazer o seu ajuste no banco. Ou seja, você precisa operar de uma forma que fique confortável para você. Porque eu imagino que você que está aqui me assistindo não queira fazer trade só durante um dia, durante um mês, durante uma semana, mas que você queira ser um operador de mercado que vai ficar aí talvez a vida inteira operando isso daqui. E ok, eu também quero. A minha ideia é, enquanto eu tiver minhas faculdades mentais ok, bem, funcionando bem, eu quero continuar operando, porque eu amo fazer isso aqui. Então precisa ser algo confortável, é algo que vai me permitir que eu dure muito tempo aqui dentro. E é exatamente essa ideia que você tem que ter na hora de começar a operar. Acabou de pegar minha ordem aqui, vamos ver se vai dar bom, né? Vamos ver, tá escutando as crianças gritando aí? Estão tomando banho de piscina. Isso em tudo que você for fazer. Eu não gosto quando a pessoa chega e fala assim, ó, soltar parcial é coisa de manezão, soltar parcial não funciona. Cara, pra mim tem funcionado e funciona muito bem. Igual às vezes na minha cabeça, querer conduzir cheio durante muitos períodos, muito tempo, também não faz sentido. Eu fico muito mais confortável guardando no bolso do que querer conduzir cheio o trade. Então, pra mim faz muito mais sentido ir guardando no bolso do que conduzir cheio e talvez o mercado voltar e me tirar no zero. Não fico confortável com isso. Esse foi o meu ajuste no banco. Você precisa achar o seu também. Tudo bem, Matheus, você tá falando isso tudo aí, mas você falou que o vídeo era sobre aquelas pessoas que estão pensando em desistir. Exatamente. Eu falei isso tudo para você entender onde talvez você esteja, em qual ponto desses 3 que eu falei, onde você tá, e para fazer você refletir agora que se você desistir do trade, pode ser muito pior. Eu sempre sonhei em estar com a minha família, em viver junto, em ver meus filhos crescendo, em ver minha esposa se desenvolvendo e estar aqui perto, trabalhar da hora que eu quiser, da onde eu quiser, e eu sempre sonhei com isso. Hoje eu tenho essa liberdade. Mas se eu desistisse, provavelmente eu não teria, porque eu fui CLT também, eu era professor de inglês, eu trabalhava pra caramba para ter um saláriozinho pequeno. Quando eu era Uber, então
Então, aí que a minha liberdade deixou de existir completamente. Porque a gente fica naquela ilusão de eu faço o meu horário, mas eu percebi que eu precisava fazer muitos horários para conseguir ter minimamente uma merrequinha ali no final do dia. Eu vou te dar um dado aqui. Normalmente, um bom trader leva, em média, uns 5 anos para ter uma vida muito bem equilibrada dentro do mercado. E eu vou te falar, 5 anos vão passar de qualquer jeito. Mas você prefere não se esforçar mais do que você está se esforçando e em 5 anos você está do mesmo jeito que tá, talvez? Porque aí fora, eu duvido muito que você tenha uma oportunidade, igual o mercado te dá, que ninguém precisa fazer nada para que você tenha bons resultados e que você consiga ganhar mais. Você não depende de uma promoção de um chefe, você não depende de passar dias e dias trabalhando incansavelmente para ter um resultado um pouco melhor. Não, você só precisa ser mais disciplinado. E 5 anos vão passar de qualquer jeito, igual eu falei. Como você quer que os seus próximos 5 anos estejam? Você quer estar vivendo mais perto dos sonhos que você tinha para você? Ou você quer abrir mão deles, continuar preso na roda dos ratos, igual a gente tem vivido aí, e, infelizmente, nada mudar. Enfim, eu acho que o vídeo tomou um rumo diferente do que eu queria. Eu vou postar assim mesmo, porque talvez algumas pessoas estejam precisando ouvir o que eu falei aqui. Então, antes de pensar em desistir, dá uma chance a mais. O mercado tá aí. Graças a Deus, hoje tem muita gente boa para poder te ajudar a ser consistente, a te ensinar. Não precisa nem ser eu. Eu acho que eu sou o melhor, mas não precisa nem ser eu. Pode ser uma outra pessoa. Só que, eu lembro quando eu comecei, era muito difícil achar alguém que realmente prestasse um serviço de qualidade para poder ensinar aqui. Hoje, a gente já tem vários. Então, você já tem a faca e o queijo na mão. Aquele que for mais disciplinado e aquele que insiste mais, vai vencer no mercado. Então, fica aí. Não deve nem dar muito like, muita visibilidade esse vídeo, mas eu acho que esse desabafo foi bom, foi melhor para mim do que para você. Não pensa em desistir, irmão. Pensa que vai chegar. E quando chegar, você vai ter que estar preparado para poder viver o que o mercado tem para proporcionar para você. Valeu? Se você gostou, deixa seu like, manda esse vídeo para um amigo seu aí que precisa ouvir os que eu falei agora. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu? Um beijão do Starter Pack. Tamo junto e até a próxima. Fui.